Spellbook é um jogo competitivo de 1 a 4 jogadores lançado pela Galápagos Jogos, com mecânicas de coleção de conjuntos e gerenciamento de mão. Então, vamos ao setup. Coloque a caixinha de descarte e o altar no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores. E sorteio das fichas 5 que são colocadas nos espaços iniciais do altar. Além disso, sorteie e entregue para cada jogador as 2 fichas aleatórias iniciais dele. Além disso, coloque o saquinho com todas as peças também ao alcance de todos os jogadores. Cada jogador recebe um tabuleiro de familiar, uma carta de auxílio do turno e o seu baralho de magia com as cartas com o símbolo do seu familiar também. Além das 2 fichas aleatórias sorteadas anteriormente. Do baralho de cartas que cada jogador vai receber, eles vão separar todas as que tiverem 1, 2 e 3 estrelinhas em 3 pilhas separadas. Para a primeira partida, é recomendado que todos os jogadores utilizem todas as cartas que tenham somente uma estrelinha. Mas para jogos mais avançados, os jogadores podem separar todas as cartas da mesma cor, por exemplo, todas as cartas vermelhas, embaralhar elas e sortear uma delas para ser utilizada durante a partida. Então eu vou pegar aqui todas as minhas cartas com a marcação de uma estrelinha e vou posicionar à minha frente. Ou então, para jogos avançados, eu vou pegar o de 1, 2 e 3 estrelinhas da mesma cor, embaralhar essas cartas e sortear uma delas. Essa vai ser a carta que todos os jogadores vão utilizar durante essa partida. Os jogadores podem organizar suas cartas em qualquer jeito que fique melhor para eles na sua frente. Eu sempre prefiro organizar primeiro as cartas com o meio solzinho do amanhecer, depois as cartas com o solzinho completo, por último as cartas da lua e depois qualquer carta que não tenha nenhum símbolo. E depois eu coloco aqui a carta do turno só para ocupar aquele espaço. Além disso, eu coloco também o meu tabuleiro familiar e as minhas fichas ao meu alcance. Feito o setup, os jogadores podem começar a partida. Qualquer carta que não for utilizada é devolvida para a caixa do jogo. O primeiro jogador é escolhido aleatoriamente e ele pode começar a partida. Spellbook se passa em várias rodadas com o objetivo de garantir a maior quantidade de pontos de vitória possível. No seu turno, o jogador vai realizar 3 etapas, a manhã, o meio-dia e a noite. Cada uma das etapas com várias opções de ação. Então, vamos ver cada uma delas. O turno é dividido em 3 fases, manhã, meio-dia e noite. Em cada uma dessas fases, o jogador sempre tem uma ação padrão ou uma ação de uma carta daquela estação. Como as ações das cartas ainda não estão disponíveis no início do jogo, a gente vai pular elas e olhar só as ações padrões. Então, na manhã, a ação padrão é pegar 1 ou comprar 2. A keyword pegar sempre se refere às fichas que estão no centro da mesa em cima do altar. Ou seja, o jogador pode escolher pegar qualquer uma delas e adicionar na sua reserva. A keyword comprar sempre envolve pegar aleatoriamente aquelas peças do saco. Ou seja, eu posso comprar 2 do saco ou então pegar uma do centro da mesa. Vale lembrar que a reserva do jogador nunca, em hipótese nenhuma, pode ter mais do que 9 peças. Ou seja, caso um jogador já tenha 9 peças guardadas consigo, ele não pode de jeito nenhum ganhar mais nenhuma quantidade de peças. Mas caso, por exemplo, ele só tenha 8 peças e ele precise ganhar ou pegar 2 delas, ele pode fazer só até ele fechar todas as 9. Então, depois de pegar 1 ou comprar 2, eu vou para a fase do meio-dia, que eu posso armazenar 1 no tabuleiro de familiar. Armazenar é sempre uma keyword responsável para o jogador pegar uma das peças da sua reserva e colocá-la no primeiro espaço disponível da sua trilha de familiar. Na ação do meio-dia, o jogador pode pegar uma das suas fichas e colocar no próximo espaço disponível. O último espaço disponível livre no final do jogo vai ser o que vai determinar a pontuação daquele jogador. Então, se o jogo terminasse agora, o jogador marcaria 4 pontos. Vale lembrar que esse espaço de número 18 também está disponível para ser coberto caso todos eles estejam cheios. E esse aqui também é um dos triggers de final de jogo. E por último, na noite, a gente tem aprender um feitiço. 3 runas idênticas igual a um coringa. Cada uma das cartas de feitiço da frente do jogador é equiparado a uma das fichas que tem disponíveis no jogo. Além disso, cada feitiço sempre tem 3 níveis. O nível 1, nível 2 e o nível 3.
Para realizar o nível 1 daquele feitiço, o jogador tem que descartar 3 fichas da cor da carta, nesse caso aqui vermelhas, ou para realizar o nível 2 ele tem que descartar 4 fichas, ou então para realizar o nível 3 ele tem que descartar 5 fichas. Então, para fazer aqui o nível 1, eu tenho que descartar 3 fichas vermelhas. E como diz na carta de auxílio, eu também posso trocar qualquer ficha por 3 fichas com o mesmo símbolo, ou seja, com a mesma runa. E eu posso fazer isso quantas vezes quiser, desde que pelo menos uma ficha seja da cor exata da carta. Então aqui eu posso fazer 3 fichas para completar o primeiro nível, 4 fichas para completar o segundo, ou então 5 fichas para completar o terceiro. Com isso eu vou pegar todas as fichas que sobraram, colocá-las na caixinha do descarte, e uma das fichas eu vou colocar no nível do feitiço que eu acabei de realizar, seja de 3, 4 ou 5 fichas descartadas. Vale lembrar que cada feitiço só pode ser aprendido uma vez, e quando tu aprender aquele feitiço, tu não pode reaprender ele num nível superior, a não ser por algum outro efeito de carta. Vale lembrar que caso o nível do feitiço tenha o símbolo do raiozinho, o efeito é imediato assim que o jogador aprende aquele feitiço e depois ele não ativa mais. Caso ele tenha um símbolo de infinito, ou seja, esse vai ser como se fosse tipo um poder passivo que vai funcionar durante a partida. E caso ele tenha essa setinha aqui, isso significa que o poder desse aqui vai ser implicado com o símbolo de runa que eu coloquei nesse espaço, por causa daquela setinha. Normalmente, para a maioria dos feitiços, o tipo de runa que tu coloca nele não importa. Então, além de a gente fazer as ações base da manhã, meio-dia e noite, a gente também pode fazer uma ação de uma carta daquela estação. Então vamos ver como ativar as cartas de feitiço depois que a gente aprendeu elas. Depois que o jogador aprende um feitiço, aquele feitiço fica pronto para ser utilizado na fase daquela carta. Ou seja, ao invés de fazer a ação padrão daquela estação, o jogador pode realizar uma ação de uma carta que tem aquele símbolo, como por exemplo o símbolo da manhã, que é esse meio solzinho, o símbolo do meio-dia, que é o solzinho inteiro, ou então o símbolo da noite, representado pela lua. O jogador sempre pode utilizar aquele feitiço no nível que ele aprendeu, ou então em qualquer nível menor. Ou seja, nesse caso aqui eu poderia pegar 2 triângulos, ou então eu poderia pegar também 2 bolinhas. Relembrando que pegar é sempre uma keyword do altar, das peças abertas no centro da mesa. Aqui, durante a tarde, eu poderia utilizar esse nível aqui, ou qualquer um de baixo, e o mesmo daqui. Esse aqui eu só poderia utilizar esse nível mais baixo de feitiço. Então, depois que o jogador realiza seu turno, na parte da manhã, depois parte da tarde e parte da noite, aí a gente vai para repor o altar. Caso o altar tenha menos do que 5 peças, o jogador da vez vai simplesmente sortear pedrinhas até completar 5 em cima do altar. E com isso, ele vai passar para o próximo jogador. Caso o altar tenha 5 ou mais peças, o jogador simplesmente vai sortear uma e vai adicionar ao altar, e assim ele vai passar para o próximo jogador. Agora, caso no final do seu turno o altar esteja cheio com 10 ou mais peças, o jogador da vez vai simplesmente descartar todas elas para a pilha de descarte e comprar 5 novas do saco, repondo o altar até 5. E depois disso ele vai passar para o próximo jogador com as peças novas. Então, depois de realizar o seu turno e fazer a fase do altar, o jogador passa para o próximo sentido horário e assim segue o jogo. Vai lembrar que no seu turno o jogador não necessariamente precisa realizar todas as fases. Caso eu não queira realizar minha fase da manhã para adquirir peças, eu simplesmente passo para a fase do meio-dia ou então direto para a fase da noite para aprender logo um feitiço. E assim segue o jogo em sentido horário até que o trigger seja realizado. O final do jogo acontece quando o jogador tiver conseguido aprender todos os seus feitiços, ou seja, todos os seus 7 feitiços, ou quando um jogador tenha completado todo o seu tabuleiro de familiar até o espaço 18. Quando isso acontecer, a gente vai para a pontuação final. Então, caso um jogador consiga completar todos os seus feitiços, ou então completou o seu tabuleiro de familiar até o último espaço do 18, os jogadores terminam a sua manhã, tarde e noite até o final da rodada, ou seja, até o último jogador, para que todo mundo tenha a mesma quantidade de turnos, então a gente soma a pontuação. Cada feitiço vale a pontuação do escudinho do lado que o jogador aprendeu. Nesse caso aqui, se eu aprendi o primeiro nível, eu vou ganhar 5 pontos. Aqui, de novo, eu aprendi o primeiro nível, 3 pontos. Aqui eu aprendi o primeiro, eu ganho 2. Nesse aqui eu ganho 5. Aqui eu ganharia 4. Aqui eu ganharia 6. E aqui eu ganharia 3.
Além disso, o jogador vai pegar aqui o seu tabuleiro de familiar e vai ver qual que é o último número que está tapado, nesse caso aqui o 9, e vai somar também na sua pontuação. Então, somado os seus pontos, o jogador que tiver a maior quantidade de pontos é declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver aprendido mais feitiços é que é declarado o vencedor. Em caso de empate, novamente, o jogador que tiver na sua reserva mais fichas sobrando é que é declarado o vencedor. Em caso de empate, novamente, os empatados dividem a vitória. Então, essa aqui é as regras do Spellbook, espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês quiserem testar tanto o Spellbook antes de qualquer outro, passem na Premier Galápagos, que vai ter disponível em vários espaços pelo Brasil. E se vocês forem de Porto Alegre região e quiserem jogar aqui na Nerds, a gente tem os links para comprar o seu ingresso e garantir em primeira mão na descrição. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!